Audio Jungle. Olá pessoal, estávamos aqui fazendo a live com o Alexandre, que é um dos maiores especialistas em neurociência, falando aí como a gente consegue conectar as pessoas aos ambientes e fazer com que elas tomem ali aquela decisão de compra, né? Isso que é algo super importante, mas nós caímos e estamos retomando agora e queremos mostrar nessa live como sentir impacta na nossa tomada de decisão. Alexandre, o pessoal está entrando aqui ainda. Você estava falando de um ponto super importante, que é essa questão de conexão com o espaço, né? E como os detalhes importam. Dentro do meu método, eu trabalho com 10 princípios, envolve toda essa questão de organização, de reparo, de limpeza, da decoração para a memória afetiva e outros aspectos. E assim, como eu falei, eu tô passando por uma transição recente que eu tô procurando um imóvel para alugar. A gente acabou mudando para o interior. Não sei se eu vou ficar aqui, né? A nova geração é assim, você não quer estabelecer raízes. Então a gente está procurando um imóvel e é muito legal a gente olhar para as características das pessoas. Eu fui com meu marido visitar o imóvel, aí ele entrou no banheiro, olhou. Eu vi que ele não gostou de alguma coisa. Eu falei, tá, mas o que foi, né? Ai, não gostei, esse banheiro tá muito ruim. Eu falei, tá, mas o que tá ruim? Ah, o espelhinho da tomada tá amarelado. Eu falei, tá, é o espelhinho da tomada que tá amarelado, que custa o quê? 10, 15 reais. O rejunte tá meio manchado. Tipo, tá, às vezes jogar uma água sanitária limpa, ou tem alguns, você pode retirar o rejunte e fazer de novo. Enfim, são coisas tão pequenas. Mas para ele, nossa, assim, eu vi que a hora que ele entrou, ele mudou completamente, sabe, assim, a fisionomia. E então cada detalhe importa, porque para cada Certamente. pessoa chama atenção a algum ponto. Então, quando nós fazemos o trabalho de homestage, mesmo que seja, né, o trabalho do cenográfico ou com o morador, a gente tem que estar muito atento aos detalhes. E aí muita gente me pergunta, Chay, mas se meu cliente não quiser fazer uma pintura, se ele não quiser arrumar algum reparo que precisa ser feito, olha, eu praticamente não faço. Eu falei, olha, então ok, né? Então, tipo, não tem como eu fazer o trabalho se a base não tiver já, né? Precisa ser feita essa base antes. Então não é É dar um aquele acordo, né? jeitinho brasileiro que a gente tem Não, de dar um não, não, tapa, não, assim, sabe? não. Mas olhar cada detalhezinho, nossa, né? O espelhinho da tomada que tava amarelado, nem era que tava ruim, tava quebrado, não, tava amarelado, o banheiro todo branquinho e aquele espelhinho de tomada ali amarelado não fazia sentido no contexto. Então, Claro. analisar todos esses aspectos. Eu vejo muita gente, às vezes, ok, ele vai lá, faz a pintura, troca o acabamento, mas não troca a fiação elétrica. E Mas aí sabe o a que que é pessoa isso? entra, né? Olha aquela. Porque assim, a pessoa vai olhar todos os aspectos e ela já tem aquela sensação negativa, né? Não, mas sabe o que que é isso? Isso se chama, é um tipo de saturação sensorial. O que que é uma saturação sensorial? Por exemplo, na sua casa, você olha um ponto da sua casa que tem ali um estragadinho e tal. Mas você convive tanto com isso que você já não repara mais. Aí tem uma goteirinha que fica, só que essa goteirinha ela já está lá há tanto tempo que você também não repara mais. E tem um fiozinho que está solto. Está tanto tempo ali que isso também já passa batido, entendeu? Então o que que você faz? Você tira as coisas de dentro, dá uma reparadinha ali, mas essas questões que já estão saturadas na sua percepção, elas não estão para quem está olhando. Porque quando você vai olhar um imóvel, principalmente para comprar um imóvel, e é o que as pessoas parecem que não entendem, é que você está com seu nível de percepção extremamente apurado. Você vai puxar nos detalhes, porque são os detalhes que vão definir a melhor ou pior compra. Você não vai comprar uma caixa de leite, entendeu? Pô, eu vou mudar minha marca de leite agora para ver se eu gosto. Não gostei. Não, amanhã eu já compro outra, não tem problema. Eu investi
fiz uma experiência e não gostei. Um imóvel é uma coisa para a vida. Então você vai dedicar toda a sua estrutura sensorial de captação de informações naquele momento. Porque depois o arrependimento é muito maior, entende? E as pessoas sofrem mais por perder ou por se arrepender do que valorizar uma compra boa que elas fizeram, entende? Então você vai focar sempre no que está pior. Sempre você vai procurar coisas ruins. Você não vai para um imóvel procurar coisas boas. Você ganha de presente a parte boa desse imóvel. Ou seja, se você consegue mostrar para o seu cliente os elementos positivos desse imóvel, é um presente que você está dando para ele. Porque ele vai lá para procurar coisas ruins. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse mapeamento de dores, que a gente chama. Ou seja, o que ele não vai gostar e eu tenho que tentar sanar estas dores. Esse é o grande propósito. Por quê? Porque se ele não tiver opção de fugir, ele fica. Você só não compra algo que você não quer muito, ou se você não tem condições financeiras, ou se você encontrou ali problemas. Se você tem condição financeira e não encontrou problemas, não tem por que você sair. Essa é a mentalidade que a gente vai ter. Eu faço um exercício muito simples, as pessoas que já me seguem já conhecem, mas acho que tem um monte de gente nova aqui, eu vou fazer esse mesmo exercício. Pessoal, o que vocês chamam a atenção aqui nesse círculo? Diz para mim aí no chat, eu quero saber de vocês, o que chama a atenção? Porque como a gente está falando aqui, é um detalhezinho que a nossa visão, ela capta, né? É um detalhe. E quando a gente está visualizando, quando a gente está procurando um imóvel, a gente sonha, né? Nós temos sonhos, nós temos objetivos. E qualquer detalhezinho ali, a gente vai, como você falou, a gente vai procurando os defeitos, nós não vamos procurando as qualidades. Claro. Tá? É isso que desqualifica, entende? Quando você não consegue qualificar, o seu cérebro tenta desqualificar para você, porque você tem que elencar o melhor e o maior. Você não pode comprar dois. Então você tem que desqualificar um ou qualificar mais outro, entendeu? A ideia é essa. A ideia é não ser o melhor de todos. Você tem que ser o melhor daqueles que o seu cliente viu. Esse é o nosso trabalho, entende? Ó, o pessoal tá dizendo aqui, ó, que é a falha, que ele não tá fechado. A Helena tá dizendo que ele tá torto. Tá bom, ele tá torto também. Mas o que chama mais atenção é que ele não tá fechado. Mas, gente, tem 99% do círculo tá te chamando a atenção. O 1% que não tá fechado. É isso quando a gente visita o imóvel. De jeito muito simples a gente consegue ensinar e mostrar isso. Tem uma pergunta aqui que é a Andressa, como ligar a chave para que o cliente queira fazer o serviço? Esse é o meu ponto de vista, Alexandre, e aí você coloca da sua expertise o que você também acredita. Claro. Quando nós estamos falando com um cliente, né, para convencê-lo a fazer o serviço de homestaging, é um processo, como a gente falou, é ajuste de percepção. E às vezes o ajuste de percepção, ele não é uma coisa assim rápida que você faz em uma reunião ou em um contato com esse cliente. Eu falo que a gente tem que ter no mínimo 7 contatos para que a gente consiga fechar. Hoje mesmo, eu conversando com uma aluna, ela falou, Chay, lembra um cliente que eu falei que fez orçamento comigo em janeiro? Em janeiro. Nossa. Ele voltou e ele quer fazer homestaging hoje. Gente, estamos em dezembro, praticamente um ano depois. Então, Andressa e pessoal que está assistindo a gente, muitas vezes não é da noite para o dia que a gente vai convencer aquele cliente. Primeiro, a gente precisa ter a certeza nossa, se a gente acredita que o nosso trabalho funciona, se a gente acredita na técnica, a gente se posiciona dessa forma, nós geramos conteúdo, que é o que a gente está fazendo, eu estou aqui semanalmente trazendo conteúdo para vocês, convidando pessoas para a gente debater sobre os assuntos, acompanhar este cliente, mostrar para ele o quanto isso funciona. Eu faço isso há 3 anos no meu blog, tá? Não é de agora. Então, o cliente, quando ele chega para mim, ele já viu meu blog, ele já viu meu Instagram, já viu live, ele já está bombardeado de tantas informações que normalmente ele já chega mais pronto para comprar. Quando você está numa cidade nova, você está implementando, o cliente nunca ouviu falar,
é um pouco mais difícil. Mas vocês vão ver Claro. que, ó, essa semana mesmo, uma outra aluna mandou mensagem, Chay, semana passada eu fiz 3 trabalhos de homestaging. Em uma semana. Ó, Ela fez 3, ó. mas ela começou com 1, né? Em um Claro, mês, depois 2, e ela foi claro. aumentando. Isso é o normal. Então, pessoal, a gente tem às vezes uma ilusão de que a gente, putz, nossa, tem milhares, 1 milhão de imóveis e a gente vai fazer o negócio da noite para o dia. Isso é um negócio. Um negócio você tem que enxergar como negócio, né? Ter fluxo de caixa, fazer projeções, ter uma marca diferenciada, né? Como é que você vai impactar esse cliente, o que você vai entregar de valor. Então, tem vários itens aí que vocês precisam analisar e eu falo isso muito dentro do curso, tá? Então, eu queria colocar que é um processo. Às vezes, seu cliente não fecha hoje, mas você vai ajustando a percepção dele, ele vai pesquisar, vai ver o mercado, o imóvel não vai vender e ele provavelmente vai voltar e vai fazer o serviço com você. Andressa, É vê isso se aí. ficou claro para você, se faz sentido, tá bom? Eu queria complementar, Chay, que é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, que as pessoas não compram nada por imposição, elas compram por disposição. Então você tem que estar disposto a comprar. E a disposição não é alguma coisa que surge na hora, naquele bate-pronto. Às vezes sim, às vezes você dá sorte. Por exemplo, todo mundo já conhece o teu trabalho. Então quando eu te chamo, eu já estou mais disposto a trabalhar com você, porque eu já te estudei. Entendeu a diferença? As pessoas quando me ligam, e eu já fiz esse teste e é muito interessante, tá? Uma vez pediam a minha apresentação, professor e tal, estou precisando abrir um curso aqui, ou preciso de uma mentoria para minha empresa, você pode me mandar sua apresentação? Aí eu mandava uma apresentação em texto. Era um tipo de abordagem. Aí eu mudei isso, eu coloquei ele todo em vídeo. Você clica e ele abre um vídeo, você clica e ele abre um vídeo, você clica e ele abre um vídeo. A abordagem das pessoas já é completamente diferente. Quando elas me ligam, elas dizem, professor, como é você e tal, porque ela já me conhece, de tanto que ela já me viu. Ou seja, eu desenvolvi o que a gente chama de efeito de familiaridade. Eu já me aproximei dessa pessoa e, consequentemente, a gente já criou uma conexão. Quando você cria a conexão, já é meio caminho andado para que você consiga captar a disposição desse cliente em te atender. Então, cada um tem o seu tempo, cada cultura tem o seu tempo, cada povo tem o seu tempo, entende? Então, ou seja, você tem que fazer o melhor que você pode, mostrar o melhor que você pode e ele vai decidir. Não é a abordagem, é a sua história que vai contar. Porque a gente tem que criar confiança. A partir do momento que a gente cria confiança, e o nosso cérebro ele é muito ligado à confiança, assim como ele cria laços de confiança, ele quebra a confiança também. Então, eu tenho que desenvolver a confiança. Eu desenvolvendo a confiança, essa pessoa, seja quem for, ela vai sempre estar mais próxima, mais próxima, mais próxima de você. E o trabalho que vocês fazem, ele tem muito disso. De trazer a confiança e trazer a aproximação da pessoa para criar conexões com aquele produto, entendeu? Essa é a Você condição. falando agora de confiança, eu acho que a live caiu no momento que eu estava falando da questão da fiação elétrica, que muitas vezes a pessoa Isso, troca o espelhinho da tomada só para isso, parecer que e no fundo, né, toda a fiação tá ali ruim, precisando trocar e tudo isso, mais. Isso gera perda de isso. confiança. Isso, isso. Isso é trabalho de quem está apresentando o imóvel também. Porque uma coisa é o proprietário fazer esse tipo de coisa, tá? Uma coisa é o proprietário manipular o imóvel, que é para você descobrir os problemas depois. Mas quem está vendendo tem que estar muito seguro do que ele está vendendo, porque o que acontece? Você pode pensar assim, ó, não, mas eu vou te vender um imóvel, quando é que você vai comprar imóvel de mim de novo? Esse é um pensamento muito medíocre, tá entendendo? Em qualquer tipo de relação comercial. Porque eu vendo um imóvel para você, se você ficou feliz com esse nosso relacionamento comercial, você vai ter um irmão, você vai ter uma prima, você vai ter um tio que vai querer comprar uma casa e você vai dizer assim, compra do Alexandre. Porque ele me disse tudo que tinha, tudo que não tinha naquele imóvel. A nossa relação comercial foi perfeita. Então, o que as pessoas entendem como fidelização, que é você voltar a comprar, a fidelização também é você indicar.
Ainda mais nesse tipo de situação ao qual você está comprando uma coisa que é para sua vida. Não é toda hora que você compra um imóvel. Então, quanto melhor você tiver o roteiro dessa trajetória, melhor para você. Uma coisa uma sacada, pessoal, de novo, acho que uma das coisas que precisa ficar muito claro nessa live, se vocês pegarem isso, vai ajudar muito, é a questão do ajuste de percepção. Como nós falamos, ok, a fiação elétrica foi trocada, é algo que as pessoas não veem. Mas, se você ajustar a percepção do cliente comprador, da pessoa que está procurando o imóvel, ela foi lá e visitou, e o corretor chamou a atenção para aquele detalhe, olha, senhor cliente, você viu, tá tudo arrumadinho, bonitinho, inclusive nós, né, para trazer uma segurança maior para o senhor ou para quem for comprar imóvel, trocamos toda a fiação elétrica, que é algo muito difícil de você encontrar hoje no mercado. Você chamou a atenção daquele cliente para um problema. E aí você fez o quê? Você pode aumentar aquele problema. Porque olha só, aqui no prédio, né, e na região, a maioria dos imóveis, eles têm uma fiação elétrica de muitos anos. Isso pode trazer, né, uma série de problemas, como queimar um equipamento caro que o senhor tenha, pegar fogo, dar um curto-circuito. Imagina se dá um curto-circuito, você está dormindo e você, né, acontece alguma coisa. Nós falamos isso ontem na aula de COP, quem estava aqui ontem, de pegar um problema e, sabe, sacudir o problema, aumentar, transformar do limão uma limonada, claro. Para chamar a atenção do cliente para aquilo. E aí, a partir daquele momento, todos os outros imóveis que aquele cliente for visitar, ele vai perguntar se tem a fiação elétrica. Então, gente, é ajustar a percepção, não é uma coisa de mágica, tá? É sempre estar atenta aos detalhes. Eu acho que eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais que eu tenho, sempre olhar os detalhes e como eu posso trazer isso como um benefício, tanto para mim, né? Para o meu argumento de vendas, quanto aí para os clientes também. Então, de novo, é o foco que a gente dá. O Alexandre falou muito de foco, é isso. E às vezes o foco é algo intangível. Não, e é realmente, né? Porque assim, você recebe tantos estímulos do meio que você não tem a condição, a capacidade mental de conseguir considerar tudo isso num âmbito racional. Ou seja, você não consegue fazer toda a percepção racional de tudo. Então, o nosso cérebro, ele faz o quê? Como ele não consegue captar toda essa informação, ele dá ênfase a determinados pontos que são mais relevantes. Então, se eu te conhecer, saber quem você é, quantos filhos você tem, a vida que você tem, quais são os seus hábitos, o que você gosta de fazer, que parte da casa você prefere, eu vou conseguir dar mais ênfase a esses pontos que são mais relevantes para você, entende? Por exemplo, uma técnica importante é você vender para a mulher, mas conversando com um homem, por exemplo. Porque quem compra é a mulher. Mas quem tem que decidir é o homem. Como é que eu vou vender um imóvel para você? Eu tenho que vender para o seu marido, mas com você ouvindo. Eu estou falando com você, mas olhando para ele, entendeu? Então, assim, são sutilezas que se você conhece como o ser humano funciona, ou pelo menos como a maioria das pessoas funcionam, desde o histórico nosso, desde a nossa evolução, a gente consegue modelar melhor aquele ambiente para que a percepção dos pontos positivos se sobressaiam aos pontos negativos. E mesmo que você tenha pontos negativos, você identifica na frente, você não deixa a pessoa descobrir o ponto negativo. Você que diz, olha, esse imóvel realmente é um achado, ele é uma grande oportunidade, mas é claro, tem alguns pontinhos para fazer aqui, mas pelo preço, isso não significa nada. Tá entendendo a diferença? Você identifica, você fala o ponto negativo, porque nós não estamos ensinando ninguém a manipular pessoas, a gente está persuadindo pessoas. Persuadir é uma coisa, manipular é outra, completamente diferente. A gente tem que citar o que está errado, mas aquilo que está errado é tão irrelevante enquanto aos benefícios que ele está ganhando, porque a gente já pensou nisso quando a gente fez o ajuste. E esse ajuste ele pode estar dentro do orçamento do próprio cliente. Olha, eu vou gastar 5 mil aqui. O que dá para fazer com 5 mil? Então eu vou começar a fazer um mapeamento do que é mais relevante. E eu tenho que ter estratégia de como eu vou me antecipar a esse cliente para mostrar para ele o que precisa fazer,
mas que aquilo ali não significa muito pela oportunidade que ele está recebendo, entende? Esse é um ponto importante também. Você colocou algo super legal, que é essa questão do olhar para o que é relevante, né? Quando eu comecei a pensar em trabalhar com homestaging, eu fui me especializar, eu fui estudar, eu já tenho uma carreira aí de quase 15 anos como design de interiores, sempre estudei muito marketing porque eu gostava, sempre estudei muito visual merchandising também, tanto que o meu TCC na Claro. faculdade foi sobre vitrines, tenho vários livros sobre vitrines, e uma das grandes questões era, Chay, como é que eu faço quando o imóvel está vazio? E aí eu fiz a conta, na verdade, de trás para frente. Olha, ok, eu tenho um imóvel que está vazio. Quanto eu gastaria para mobiliar ele? Tá? Vou pegar um Aham. apartamento simples ali de 2 quartos, o básico. Vou mobiliar de 15 a 20 mil, assim, fácil, para Ih, colocar uma fácil. mesa, uma cadeira, sabe? Fazer alguma coisinha. E aí, o que que acontece? Meu cliente não vai pagar 15, 20 mil. É um investimento Claro, muito alto e é difícil ter esse retorno desse investimento. claro, Então, eu fiz a claro. conta de trás para frente. O que que eu consigo fazer investindo no máximo 1% do valor do imóvel? Tá, eu tenho Boa. ali, sei lá, 5 mil reais. Vou pegar um imóvel de 500 mil, eu tenho 5 mil. O que que eu consigo fazer? E aí foi aonde eu Uhum. tive que ser criativa, né? E Claro, buscar soluções que eu conseguisse ajustar o custo às expectativas. E aí que eu fiz a claro. questão dos móveis cenográficos. E quando eu coloquei isso no mercado, eu recebi várias críticas. Até hoje, o pessoal ainda tem muita gente que fala: ah, esse negócio não funciona, esse negócio não sei o quê, esse sofá reto, duro, e fala mal, né? Mas os resultados estão aí para provar que funciona, tanto os meus resultados quanto dos meus vários alunos aí espalhados pelo Brasil, também aí em Portugal. E aí, quando a gente fez eu fiz o primeiro trabalho, o cliente viu, era um imóvel que tinha uma sala muito grande, mas você não tinha referência daquilo, que é o que acontece quando os Claro. imóveis estão vazios. Exatamente. O nosso cérebro, Exatamente. ele não tem essa referência, a nossa visão. Por quê? Quando nós nascemos, você pode ver que a criança ela não tem essa referência de perto, de longe. Isso nós vamos aprendendo durante a vida, né? Claro. A gente sabe que a Chaelle está aqui no primeiro plano, eu tenho no segundo plano essa estante, e eu sei que isso daqui é um livro, né, da janela, tem essa janela aqui, enfim, deixa eu pegar o livro aqui. Enfim, mas é um livro, não é, né, uma imagem. Mas isso porque Claro. nós aprendemos, o nosso cérebro foi treinado para isso. Claro. E quando nós falamos do homestaging, de trazer essa percepção do sentir para aquele imóvel que está vazio, ou aquele imóvel que está bagunçado, sujo, entulhado de Claro. coisas, é mudar essa percepção do nosso cérebro que já está treinado. Você entra no banheiro, você fala, ai, que nojo, tá sujo. Você não quer ver mais o resto. Eu já tive Claro. amigas que Claro. sabem com que eu Claro. trabalho. Fala, Shelly, eu fui visitar um imóvel, estava dentro do preço que eu queria, a planta que eu queria, no bairro que eu queria, mas na hora que eu entrei no banheiro, estava tão sujo que me deu nojo, assim, eu fui embora, eu nem terminei de ver o imóvel. Por uma coisa simples, que é a limpeza, porque a gente Não, treina o nosso cérebro. não, ainda mais mulher. A mulher tem essa sensibilidade muito mais apurada. Porque ela foi desenvolvida para isso. Então, ou seja, ela vai nos detalhes, ela vai considerar a sujeira, ela vai considerar a desorganização, ela vai considerar elementos que o homem não considera. Então você pode até passar meio batido em relação ao homem, mas a mulher você não pega. E outra coisa importante, a mulher grávida, ela está com a sensibilidade muito mais apurada, porque ela está com os níveis de estrogênio extremamente altos, consequentemente o seu metabolismo tá mais baixo, seus pontos de defesa estão mais baixos, e ela se torna muito mais perceptiva sensorialmente, ou seja, um cheiro daquele imóvel pode enjoar uma mulher grávida. Então, quer dizer, e muitos clientes que estão escolhendo imóveis são pessoas que estão constituindo família. Então, quer dizer, você nunca sabe quem é que vai receber. Outra coisa importante que as pessoas não consideram: às vezes você tem uma praça muito bonita na frente do seu imóvel.
E aí você usa o recurso para outras coisas e aquela janela que dá para aquela praça fica emperrada. Você não consegue abrir aquela janela. Pô, põe dinheiro ali naquela janela, porque você vai usar aquela praça para vender. Quando o cliente chega e você abre aquela janela e ouve os passarinhos cantando, já tem um som importante, já tem uma visão importante. Você pode usar aquilo a seu favor. Poxa, você é um casal de velhinhos, por exemplo. Olha só que coisa linda para vocês caminharem nessa praça. Olha que coisa maravilhosa. Se é uma mulher que tem filhos, poxa, você pode olhar o seu filho brincando da sacada. Tá entendendo? Então, quer dizer, tudo é elemento sensorial. Se eu tenho que mostrar um imóvel para um cliente, eu coloco esse cliente no meu carro. Se eu puder fazer um trajeto um pouco maior, mas eu passo pela beira da praia, eu passo pela beira de um rio para chegar nessa casa, já traz para ele outro tipo de experiência. Então, o que a gente está tentando falar é a composição de toda a atmosfera de envolvimento. É isso que vai fazer com que a pessoa se aproxime cada vez mais. Então, se você faz um mapeamento sensorial de tudo que ela pode perceber e você tenta sanar isso, você está trabalhando tecnicamente para que essa pessoa se aproxime. Ou seja, você está trabalhando tecnicamente para que ela não tenha motivos de se afastar. Esse é o pensamento. Ela não pode ter motivos. Ela vai te dizer, olha, eu amei isso aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí quem apresentou o imóvel é que não estudou o recurso daquela pessoa. Ou seja, você gastou o seu tempo para apresentar um imóvel que estava fora do padrão financeiro. Mas a premissa de qualquer pessoa que vai apresentar um imóvel é que já saiba a condição financeira daquela pessoa. Aí, consequentemente, se você não der motivo para ela recuar, ela vai avançar. Ou ela vai te considerar muito em relação a uma segunda ou talvez uma terceira opção. Não, super Né? Essa é a importante. condição Nós importante. falamos sobre esse assunto na aula de ontem, exclusiva para os alunos do meu curso de copy. Né? Nós tivemos uma aula aí com o André Barlela sobre copy. E aí, um dos pontos que a gente tratou é de você ter uma referência. Às vezes, você tem um imóvel, como você falou, de um valor mais alto, de um ticket mais alto. O cliente não Sim. pode pagar, mas ele pegou aquela referência e aí você começa do mais alto para o mais baixo. Porque se você começa do mais baixo, ele já cria uma expectativa do valor mais baixo para o mais Claro. alto, vai ser mais difícil de você conseguir fechar uma venda. E acontece com os nossos serviços, como vocês perguntaram aqui no começo também. Às vezes você tem um serviço premium que custa 10 mil reais, o cliente não tem como pagar esse serviço. Mas você já ancorou um valor para ele de 10 mil, quando você oferece um de 7, de 8, de 5, ele vai achar mais Já barato. parece mais barato. Sim. Né? E aí você traz as características. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, que quando você faz o homestaging, você torna aquele imóvel frio, sem vida, sem graça, em algo de desejo. E aí, por Isso. mais simples que ele seja, por mais, às vezes, barato, ou às vezes, sei lá, mais afastado de um centro nobre, aquilo vai trazer uma sensação gostosa para a pessoa. Nós mudamos, né? Nós mudamos quando nós temos alguma coisa que nos faz fazer esse movimento. Lembra que nós falamos que nós somos Isso. preguiçosos? O ser humano é Isso. preguiçoso. Então, a gente só muda se a gente realmente tiver uma necessidade para mudar. Senão a gente vai lá, deixando do jeito que tá e vai Claro. ainda. Claro. Se está funcionando, deixa. O que a pandemia fez? Deu uma sacudida e fez com que a gente precisasse aí se mexer, por isso que o mercado imobiliário está tão aquecido. Então, o que acontece? Muita gente perdeu o dinheiro. Muitas vezes Claro. a pessoa está endividada e precisa vender o imóvel e comprar um outro mais barato. Mas se ela chega no imóvel, aquele imóvel está preparado, sabe, com um cheirinho gostoso, com umas almofadinhas bonitinhas, Claro. e ele Claro. tem toda essa experiência sensorial, ele não vai se sentir um fracassado Claro. de ter que vender Claro. o imóvel dele para comprar um de Claro. valor menor. Tá? Ele se sente acolhido ali. Então, é muito importante a gente ter essa percepção do negócio. Nós transformamos vidas das pessoas. Tá? Então, esses dois pontos são importantes. E, Alexandre, eu queria trazer aqui para o pessoal, para a gente já finalizar a live. Hoje, né, nós trabalhamos com 5 sentidos, é isso? Tipo, tato, Sim.
visão, paladar, olfato e audição, é isso? Você pode falar um pouquinho deles aqui pra gente? Claro, claro. Bom, primeiro eu só gostaria de complementar um pouquinho o que você estava dizendo, porque agora a gente ganhou meia hora a mais de live, na verdade, né? Não, o que acontece? Por exemplo, a gente tem dois tipos de produtos, tá? Um produto que chama-se funcional ou utilitário e o outro produto que chama-se emocional ou hedônico, tá? Eu vou dar um exemplo de cada um. Por exemplo, uma maçã. Uma maçã é um produto funcional. Uma torta é um produto hedônico, tá? Você está disposta a pagar mais por uma maçã ou por uma torta? Uma torta? Obviamente que uma torta. Então, uma torta, você encontra vários preços de torta. Dependendo de quanto que essa torta parece para você mais saborosa, mais com qualidades, com requisitos de qualidade. Uma maçã é simplesmente uma maçã. Se você tem duas maçãs e uma maçã custa 1 centavo a mais que a outra, você vai comprar a que custa 1 centavo a menos, porque ela é utilitária, ela tem uma função específica. A torta é onde você pode agregar valor emocional. Um imóvel vazio, ele é um utilitário. Ele é concreto, ele é parede concreto. Um imóvel decorado com uma decoração sensorial, ele se torna emocional, ele já se torna hedônico. Você já começa a aproximar relações emocionais. Então você está disposto a pagar mais por algo que te agrada mais, por algo que você vê que ali houve a manutenção, a preocupação em relação ao proprietário antigo que quer deixar algo saudável para você. Você vincula um lugar que está decorado, bonitinho, com pessoas que foram felizes ali. Você traz memórias positivas em relação àquele lugar. Você traz percepções sensoriais de conforto em relação àquele lugar. Então, o que eu quero para mim e para minha família? Eu quero um lugar onde nós estejamos protegidos. Ou seja, onde é que eu vou estar protegido? Aonde eu encontrar menos requisitos que me tragam desconforto. Então, o que você falou, aquela tomadinha, é só uma tomadinha. Não, ela não fecha o círculo, aquela tomadinha. Aquele espelhinho não fecha o círculo. Entende? Então, se para você o que parece bobagem, para alguém começa a contar lá como pontos negativos. Então, você tem que não dar opções para que as pessoas percebam pontos negativos. Essa é a condição de qualquer tipo de serviço que você vai ter. O meu serviço é muito bom, mas quando você liga para a minha empresa, o atendimento é péssimo. Mas só o atendimento que é péssimo, mas o serviço é bom. Mas já teve um problema aí, entende? É a mesma coisa que você pega uma grana, você investe no Google para você aparecer lá na primeira palavra. Aí a pessoa te encontra, ela clica no Google, vai para o teu site é horrível e ela não compra. O que você vai dizer? O Google não funciona. Mas não é o Google funciona perfeitamente. Mas é que você tem uma estrutura tão fraca que você não vai coletar o resultado desse esforço que você está tendo. Então, já que você teve o esforço, eu acho que é hora de baixar a cabeça e estudar tudo o que pode te trazer vantagens competitivas em relação ao serviço que você está propondo. É por isso que a neurociência ela é muito importante nesse aspecto, porque ela faz esse mapeamento sensorial de uma forma técnica. Então você consegue demonstrar isso na prática, né? E com resultados práticos também, isso que é importante. E a segunda parte é sobre a nossa questão sensorial, né? Sim. Então, a questão da visão, por exemplo. Nós temos 25% do nosso cérebro dedicado à visão. Eu trouxe aqui um modelinho, né, que eu uso para estudar, né? Por exemplo, essa me lembra parte as aulas toda da faculdade, sabe? da faculdade. Essa parte toda aqui de trás, que chama-se lobo occipital, ela é dedicada somente à visão. Imagina, 25% do nosso cérebro é dedicado à visão. O que eu quero dizer com isso? Já estou dando uma super dica aqui. A visão é importante. A foto desse imóvel é importante. A qualidade do vídeo é importante.
A pintura é importante, a maneira como você dispõe as coisas dentro dessa casa é importante, a maneira como eu encontro padrões é importante, As a cores. limpeza, as cores são extremamente importantes, cada cor ela tem um significado emocional também. Ah, eu posso pintar uma parede de uma cor diferente? Claro, mas o que que você quer passar com aquilo? Ah, eu adoro o vermelho. Sim, mas o que significa o vermelho para esse ambiente? Esse ambiente está mais com cara de azul. É um lugar onde as pessoas vão relaxar. Então é azul, é um verde. Não pode ser um vermelho. O vermelho vai excitar as pessoas, vai deixá-las mais atentas. Então, quer dizer, é chamar profissionais que entendam disso para te orientar. Sabe? Às vezes a gente tem muita boa vontade, mas a gente realmente não sabe fazer. Então, porque eu tenho meu iPhone último tipo, eu vou bater as fotos aqui e vou colocar no site. Gente, é diferente de você contratar um fotógrafo. É muito diferente. Eu vou fazer um videozinho com o meu telefone aqui e eu coloco lá na rede. É diferente de você contratar alguém que filma, edita, bota uma musiquinha por trás. Tá entendendo? Tudo isso vai trazendo subsídios para aproximar as pessoas. O segundo, a audição. A audição, ela não é somente música. As pessoas pensam que a audição serve só para ouvir música. Não. A voz da pessoa interessa, o tom da voz interessa. Então, se eu não tenho certeza sobre o que eu estou apresentando, eu vou ter uma voz mais fraca, mais frágil, que não vai passar confiança. Eu vou te perguntar, Chay, mas esse imóvel aqui precisa de manutenção? Aí você vai gaguejar. Pois é, sabe que eu não sei? Talvez sim. Quer dizer, já não me passou a confiança, entendeu? Então, por Quando a exemplo, pessoa vai falar o preço, né? Normalmente a pessoa tá, o profissional tá super empolgado falando ali do trabalho. A hora que chega para falar o preço, começa a gaguejar, dá uma travada. Ah, não, peraí, não, o preço, mas depende, não sei o quê. Então, isso o cliente percebe de longe, gente, ao sentir. aí, isso que é importante, ó. Aí você já une audição com visão, tá vendo? Dois sentidos que se complementam. Então, o que acontece? Quanto é que custa esse imóvel? Ah, esse imóvel custa 80 mil reais. Poxa, mas é caro. Mas como caro? Porque assim, um preço ele é montado dentro de um padrão lógico. Você, por exemplo, um imóvel que custa 80 mil e você vai oferecer ele por 100 mil, você não vai nem perder tempo em querer mostrar esse imóvel para um cliente, porque você vai perder o seu tempo e vai perder o tempo daquele cliente. Então, todo preço ele tem uma justificativa. Só que as pessoas não conhecem os requisitos de qualidade, isso é importante falar, elas não conhecem os requisitos de qualidade que contemplam esse valor. Por que que isso custa esse valor? Se você escolhe pagar 20 reais num pedaço de uma torta, em vez de pagar 5 reais no pedaço de um bolinho, é porque essa torta tem requisitos de qualidade que justificam você pagar isso, tá entendendo? Então você tem que entender o preço do imóvel para falar com segurança. Tudo que você falar, você tem que falar com muita segurança. Aí você une a audição, a gustação. A gustação, ela pode ser desenvolvida no momento ao qual você não vai apresentar um imóvel ao meio-dia, quando a pessoa está com fome. Se ela está com fome, o cérebro dela prioriza o quê? Sobrevivência, alimentação. Ela não vai perceber, ela vai estar com pressa, porque ela vai querer comer, ela vai estar incomodada, ela vai estar com fome. Ninguém com fome presta atenção em nada. Se você está com fome, você não consegue estudar, você não consegue prestar atenção. Você tem que primeiro sanar a fome. Aí depois você vai, entendeu? Ou seja, outra coisa importante para a gustação. Tá chegando no imóvel, passa estrategicamente naquela padaria naquela cafeteria muito gostosa que tem. Paga um café para o seu cliente. Olha só que legal. Você já paga um café muito bom, num ambiente muito bacana, já traz para ele aquela satisfação da região e depois você vai para o imóvel. Entendeu? Isso é gustação também. O que mais? O tato. O tato tem a ver com questões de superfície. Por exemplo, você passa a mão numa parede, essa parede está bem pintada, ela está bem rebocada, ela está bem ajustada. Isso tudo é sensorial. Nós só acreditamos em algo quando a gente toca. Há 200 mil anos atrás, quando o nosso cérebro foi montado, a gente só acreditava em algo quando a gente botava a mão. O test drive de um carro. Quando você vai comprar um carro e você não faz um test drive, quando você faz o test drive, o seu cérebro ele já toma conta daquele bem, porque você já está andando para o cérebro, aquele carro já é seu. Você só tem que pagar, mas para o cérebro ele já é seu, porque você já pegou ele na mão. Quando você tem que devolver a chave para o vendedor,
você entra em sofrimento, entendeu? Porque aquilo já é seu. Por isso que a visita presencial ela é sempre importante. É O cliente manipular, uma o das coisas cliente que as pessoas abrir, sempre me perguntam, só te cortando, é: ai, Chay, mas claro, vocês fazem um home staging, é só para as fotos? E aí a gente normalmente é muito, né? Eu oriento sempre a manter até que o imóvel seja comercializado. Exatamente por essa questão do claro, tato, da pessoa entrar, ok, ela vai ver, mas ela vai conseguir claro, pegar, ela vai conseguir sentir. E outra coisa que eu trago dentro dos princípios que eu trabalho é essa questão dos tecidos. O tecido é muito importante porque, né, você vai colocar um tecido ali mais fofinho, mais gostoso, a pessoa passar a claro, mão, ela se exatamente, sentir ali naquele exatamente. ambiente. Então, tudo que o tecido ele traz a questão do conforto, né, para o espaço. Claro, E aí você claro, une claro, tanto a visão, porque você está vendo, e as pessoas têm muito medo de serem enganadas, de achar que cabe uma claro, coisa e não caber, porque normalmente já passaram por experiências ruins, frustrantes, e aí claro, isso fica claro. registrado no cérebro, tá? Então é importante que o imóvel seja preparado e pensado nos mínimos detalhes. Claro. Não, eu tenho lá, até quem quiser acessar ali, vai lá no meu Instagram, no NeuroExpert, eu tenho centenas de dicas lá, centenas de dicas. Cada postzinho tem uma dica, tem uma história que você pode aprender e aplicar dentro do que você está fazendo, né? Então é importante sempre estar ligado nessas questões, porque é impossível você fazer o mapeamento sensorial de tudo. Mas se você não se preocupa com isso, é pior, entende? Então, quanto mais você se preocupar com isso, quanto mais. Porque assim, você faz uma tabela para o primeiro imóvel. No segundo, você pega a tabela do primeiro e estende um pouquinho mais. No terceiro, mais. Quando vê, você tem um mapa sensorial cada vez mais completo de cada trabalho que você vai estar fazendo. Então, aquele esforço de pensar em detalhes que são importantes. E o que é mais legal disso? Por exemplo, a audição. Por que eu vou tratar a audição? O lugar onde eu estou tem passarinho cantando? Tem, ponto para mim. Então eu vou abordar isso. Eu não posso esquecer de abordar isso. Ah, não tem. Então é um requisito que eu não posso usar. Qual outro requisito tem? Ah, passa muito carro, tem um barulho. Então eu vou fechar as janelas. Tá entendendo? Quer dizer, Ô, ou você Alexandre, minimiza a dor ou você maximiza o prazer. Fale. eu fiz um apartamento e ele fica no primeiro andar, no primeiro ou no segundo andar, agora eu não lembro. E era do lado de um supermercado. E aí uma corretora levou um cliente, porque assim, eu sempre ia durante semana, e durante semana era tranquilo. E essa cliente Sim. marcou no final de semana, à tarde, e era justamente quando estava se fazendo, onde os caminhões chegavam para fazer a troca ali, né, Sim. do estoque. Então, tinha muito barulho. E aí o cliente, ele não gostou, porque falou, nossa, tem barulho demais. Me incomoda o barulho. Eu sou uma pessoa que o Sim. barulho me incomoda muito. Eu mudei de um imóvel para um outro imóvel de algum tempo. E nossa, e à noite tinha um pessoal, sei lá, de uma igreja que cantava, que não sei da onde era, parece vir de longe assim. Isso me incomodava muito. Então a questão Sim. né, da audição também é muito importante. Por isso que Muito, as muito pessoas, importante. eu trabalho dentro de 4 pilares, tá? Então, além dos princípios focados no homestaging, tem os 4 pilares que é o desejo, o medo, o esforço e o marketing. Porque o imóvel, Uhum. gente, é um dos maiores bens que a gente compra. E as pessoas têm medo. Elas compram, alugam imóveis, aluguel até que um pouco mais, mas é algo novo nisso, né? Então todos os nossos sentidos ficam aguçados, porque a gente Nossa, está dando um sobre o passo no medo a gente podia fazer uma escuro. live inteira. Pois É é, né? verdade. Vamos marcar ano que vem uma live sobre medo? É, Gostei, eu vou anotar aqui, é. ó. Show! Mas, Chay, só para fechar o último sentido, que é o olfato. O olfato é um dos sentidos mais poderosos que a gente tem. Por exemplo, eu vou mostrar uma parte aqui do cérebro, tá? Que é do tronco cerebral. Aqui é o nosso tronco cerebral. Ele fica bem no miolo do nosso cérebro, bem no centro, tá? Aqui a gente tem uma parte chamada tálamo. Se eu for chegar bem pertinho da câmera aqui, ó, vocês conseguem perceber que ele tem umas ranhurinhas, não percebem? Essas ranhurinhas são as conexões que os meus estímulos fazem com o meu cérebro. Então, quando eu estou enxergando alguma coisa,
esse fóton de luz, ele cria um processo, através de um processo de transdução, uma corrente elétrica que bate no tálamo, nessa parte que eu mostrei aqui, mais gordinha, e ele joga lá para o meio occipital, onde ele começa a transformar a imagem. Isso tudo em milésimos de segundo, tá? Todos os nossos sentidos passam pelo tálamo, menos o olfato. O olfato vai direto para o cérebro. Façam uma experiência, e se é que vocês já não fizeram essa experiência, vocês estão caminhando por qualquer lugar, entram num restaurante, sente o cheiro de um pão, e vocês reportam lá para a infância de vocês, nossa, minha avó fazia um pão que tinha esse cheiro. O olfato é um dos principais elementos sensoriais que fazem com que vocês viajem no tempo em relação à sua memória. Então ele é extremamente poderoso. Por isso que cheiro, gente, é extremamente poderoso. Vocês não podem admitir um imóvel com cheiro ruim e também não custa nada vocês colocarem um cheirinho de limão, um cheirinho de algo que favoreça a questão da limpeza. Nada muito forte, porque tem pessoas que têm enjoo, por exemplo. Por exemplo, se você vai apresentar isso para uma mulher grávida, ela pode se enjoar. Então tem que ser sempre perfumes muito sutis, mas principalmente que lembrem maçã verde, limão, talco de alguma forma, que dá a dimensão de espaçamento, que dá a dimensão de memórias confortáveis, de madeira. Tá? De madeira, perfumes amadeirados também, que também trazem relação de conforto. Você está em Portugal, né? Eu acho que aí tem Sim. muito imóvel aqui também, principalmente interior ou Muito, no centro muito, das muito. cidades. Tem aqueles imóveis antigos que você entra, tem aquele cheiro, a gente fala cheiro de coisa velha. Né? Você fala, nossa, tem cheiro de coisa velha, assim, já te dá. Às vezes você entra naquele hall, que tem um hall fechado, que não entra luz, né, do sol, né? Fica uma coisa meio mofado ali, ou imóvel que tem carpete, que tem um cheiro ruim, que você já começa a coçar o nariz, só de falar já começa a coçar o nariz. Então, realmente, Não, e antes da visão, antes de qualquer coisa, você sente aquele cheiro, você já... Não, isso que você falou é extremamente importante dentro desse tema que a gente está trabalhando. Às vezes você fica desconfortável, mas você não sabe o que está te atingindo. Porque muito desses elementos sensoriais, eles caem no nosso subconsciente, não é no nosso racional. Então você começa a se sentir desconfortável, mas você não sabe explicar o porquê. Por exemplo, já foram feitas experiências de, por exemplo, uma loja que vende vinho. Quando tocava uma música de fundo, que era uma música clássica, por exemplo, vendia mais vinho. Quando tocava uma música que era uma bandinha alemã, vendia mais cerveja, por exemplo. Mas as pessoas não sabiam identificar o porquê que elas estavam comprando determinado tipo de produto. Mas elas conectavam as coisas. O nosso cérebro ele trabalha por contexto. Então ele pega música alemã e ele se refere à cerveja no mesmo momento. Ele não vai se referir a vinho. Ele vai referir a vinho quando você ouvir música clássica. Entende a diferença? Então, quer dizer, num imóvel também tudo é conectado. Então, um cheirinho ele vai trazer um tipo de relação, a limpeza outra, o toque outro. Então, quer dizer, quando o cliente abre uma maçaneta e ela está trancada, isso é tato, gente. Quer dizer, não pode deixar esse tipo de coisa. Então, você abre a maçaneta para ele, não deixa ele passar pela experiência negativa, tá entendendo? Então, assim, é isso que a gente tem que saber, porque a gente tem tantas oportunidades, tantas ferramentas para aproveitar numa abordagem de venda, que se você conseguir sacar que essas questões sensoriais é a base da tomada de decisão e é o que faz com que aquela pessoa tenha uma experiência e uma emoção positiva, tá aí a sua venda. Tá aí a sua venda. E para quem monta homestaging, da mesma forma. Você não está montando cenário. Porque a gente não está fazendo teatro. Você não está montando cenário. Você está montando uma memória episódica da vida da pessoa. Ela tem que chegar ali e tem que se ver dentro de um ambiente agradável. É para isso que serve, não é? Nossa, fechou com chave de ouro, Alexandre. Eu tô imaginando a aula que você está preparando de bônus para o pessoal do curso, que nós vamos ter em janeiro. Vão ser 2 aulas com o Alexandre para a gente mapear e trazer muito conteúdo para o pessoal conseguir aproveitar e cada vez mais se especializar. Pessoal, eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente na live. Na próxima semana, na próxima terça-feira, temos live de novo.
Terça e quinta da semana que vem. Alexandre, assim, muito obrigada de estar aqui conversando com o pessoal. Imagina, Quero saber imagina. se vocês gostaram, hein? Diz aí no chat para mim. Ajuda a compartilhar. Essa live vai ficar salva por 24 horas lá no meu IGTV, tá? E o pessoal tá dizendo que foi incrível, muito bom, legal, gente. Deixa eu só dar um recadinho, Chay, rapidinho, pode ser? Claro, vamos lá. Então, assim, gente, quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, quem quiser aprender mais, quem quiser, tiver perguntas e quiser fazer perguntas, acessa lá o Instagram, me pergunta pelo direct, eu respondo todo mundo. Eu tenho um canal no YouTube que tem mais de 100 vídeos também, que a gente passa instrução toda hora. Esse vídeo que a gente está vendo aqui, eu vou tentar baixar ele também, vou tentar editar junto com aquele primeiro que a gente começou a trabalhar, para ver se eu coloco lá no YouTube também. Então, quer dizer assim, tem muita informação, a gente pode se ajudar muito, tá? Eu aprendo muito a cada projeto que eu faço. Eu adoro dar dicas para as pessoas, tentar resolver o problema dentro de uma forma mais, de uma abordagem mais biológica, de uma abordagem mais da psicologia evolutiva, inclusive. Então, assim, por favor, não hesitem o contato. Para mim é um grande prazer falar nisso. Eu adoro, eu estou aqui me divertindo, eu não estou trabalhando. E a Chay me deu uma grande oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais amo fazer, que é falar sobre psicologia e neurociência aplicada a negócios. Então, mais uma vez eu agradeço aqui. Acessa lá o @neuroexpert e segue a gente. E muito obrigado para todo mundo que estava aqui. Você falou, né? Eu não tô trabalhando. E quando a gente faz aquilo que a gente ama realmente, parece Exatamente. que a gente não vê como obrigação, porque parece que trabalho é uma obrigação, né? Já é algo implantado no É, nosso cérebro que trabalha, aquela coisa chata, maçante, né? E não. Então a gente faz aquilo que a gente ama fazer, o que a gente gosta graças a de Deus. fazer. E a gente ama compartilhar conhecimento, conteúdo para a gente realmente subir o nível aí dos profissionais. Nós estamos começando com uma atividade que é nova, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, que tem um monte de gente que é de Portugal aí nos seguindo. Então a gente precisa já começar com uma base elevada. Gente, não dá para a gente fazer qualquer coisa. Eu vejo muita gente que Não, fala, eu não. trabalho com homestaging, e aí você vê a foto do antes e do depois, a pessoa colocou um vaso em cima da mesa de jantar e fala que aquilo é homestaging. Gente, é É, experiência sensorial, a foto, o isso, vídeo, isso. a Você tem que sensação saber que o porquê que você está passa. fazendo isso. Exatamente, exatamente. Chay, eu posso dar um presente para quem viu a live aqui? Claro, nossa, vocês querem presente? Então Hein? eu vou fazer o seguinte, ó. Ah. Quem tá vendo aqui com a gente e quem me seguir lá e chamar pelo direct, eu vou dar um dos cursos da minha plataforma lá gratuito para vocês. Não Pode ser? acredito. Gente, olha Não, só que legal. Eu acho que top. ajuda bastante a entender Gostei, melhor. gostei. Adoro Só, presentes. me chama lá no Mas tem que direct, me chamar chama no hoje, hein, direct. gente? Terminou aqui a Chama live, lá. já chama Alexandre. Chama lá, eu vou pedir o e-mail, eu gero um bonuzinho para vocês e aí eu deixo vocês fazerem um cursinho free lá da plataforma também. Aí consegue entender melhor também como é que a coisa funciona, beleza? Fica legal, Adorei. né? Ó, coraçãozinho pra você. O Legal, pessoal legal. adorou, ó. Que show, que show. Muito Bacana. bom. Ó, pessoal, eu quero. Legal. Então, manda lá direct pro Avisa mais Alexandre. gente também, avisa mais gente. Ó, a pessoa não assistiu a live, mas ela diz que assistiu a live e ganha também, não tem problema, tá? Eu me faço que eu não tô sabendo, ok? Sem Não. problema. E quem tá nos grupos, gente, manda nos grupos também. Olha, teve a live da Chay com o Alexandre, ele vai dar um Boa! bônus Boa, sobre, boa. o bônus, né, um curso, enfim. E Mitos e verdades sobre o nosso cérebro. Vamos desmistificar o que é mito e o que é verdade. então, Bacana? agita aí, chama todo mundo para ganhar. Legal. Boa, Então, pessoal, boa. boa noite. Até a próxima terça-feira, aqui às 7h30 da noite, que a gente vai trazer um tema. Se eu não me engano, nós vamos falar de transição de carreira na próxima semana. Na próxima Bacana. terça, com uma especialista aí do assunto. Porque quando a gente fala de homestaging, é uma transição de carreira. Pode ser uma transição Claro. parcial, você trabalha com corretagem, ou você é arquiteto, design e quer agregar o homestaging, ou pode ser totalmente novo. Eu trabalhava na área administrativa, eu era advogada,
eu era dona de casa e agora eu quero trabalhar com homestaging. É uma transição de carreira. E muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de começar. Então não percam a live da próxima semana. Tem muita coisa legal ainda esse mês pra gente começar o ano, ó, gente, com o pé direito, hein? Vamos começar É isso aí. 2021 2021. diferente, vai ser diferente, a gente vai ter muito sucesso. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, Valeu, gente. Alexandre. Obrigado, hein? Só chamar. Tchau, tchau. Valeu.